No meio de bilhões de seres humanos, Deus contempla você. Deus te vê às 24 horas. Ele sabe muitas vezes da sua angústia, das suas lágrimas, das suas dores, dos seus gemidos, e Ele deseja não apenas trazer consolo de palavras, Ele deseja mudar todas essas circunstâncias, essas situações que te esmagam e trazer paz para você. E a única fonte da verdadeira paz é só o Senhor. Ninguém pode. Vão é o socorro que vem do homem. Por melhores que sejam as minhas palavras, por maior que seja a minha capacidade humana e natural de trazer palavras bonitas para você, elas não podem, de forma alguma, trazer consolo. Não podem trazer restauração. Mas a palavra de Deus não. Ela pode, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e tão poderosa. Na Bíblia tem um livro, é o livro de Jó. Esse livro tem cerca de 40 capítulos, pouco mais. É a história de um homem que perdeu tudo. O que você puder pensar de sofrimento, esse homem experimentou coisas assim tão atrozes, tão terríveis, que você fica arrepiado à medida que vai lendo, até mesmo no momento quando a esposa dele volta para ele e diz: Jó, amaldiçoa Deus, eu acabo com tudo, chute o balde, acabe, é melhor você morrer, Jó. E Jó tinha seu coração cheio de alento. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando você chega no final do livro de Jó, você vai ver que todas aquelas situações passaram na vida dele. Ele recebeu tudo de volta, tudo em dobro. Seu corpo novamente ficou saudável. Os filhos que ele havia perdido, ele recebeu outros filhos. Por quê? Tudo na vida é como termina, é que se conta. Não corte o projeto de Deus para a sua vida. Não permita de forma alguma que a murmuração tome conta de você. Pelo contrário, tenha seus olhos sempre abertos para contemplar o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor e deixe realmente a sua vida nas mãos de Deus o Pai. Confia no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele vai fazer. E eu quero ler um versículo que está em Jó, capítulo 11, o versículo 6. Esse versículo, Jó encheu seu coração de esperança. Ele não estava vivenciando essa realidade ainda. Ele estava passando ainda pelo vale da angústia, aquele vale da aflição, aquele vale que estava esmagando a vida dele. Mas o coração dele, a despeito dessas circunstâncias assim, tão terríveis, tão horrorosas, ele tinha paz. Ele tinha paz. E ele pôde escrever e viver o que está escrito aqui, que diz assim. Jó, capítulo 11, verso 16. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. É Deus falando com você. É Deus falando com Jó. Jó mergulhado naquela situação de tanta aflição. O coração dele, ainda que seu corpo estava apodrecendo, mas nada podia apodrecer o seu espírito, a sua confiança em Deus, seu coração voltado para Ele, a sua entrega a Ele. E ele pôde dizer: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Se você for para um lugar onde passa um rio, e ficar ali na ponte, olhando o rio passar debaixo da ponte, as águas passam, as águas passam. As águas não ficam ali congeladas, não, elas vão passar, vão passando. Assim Jó estava dizendo por fé, dizendo exatamente isso, pois te esquecerás dos teus sofrimentos. É muito difícil para nós esquecermos, principalmente dos sofrimentos. É muito difícil para nós esquecermos aquelas situações que deixam cicatrizes na nossa alma. É muito difícil esquecermos traições. É muito difícil para nós esquecermos. Mas o Senhor diz, pois te esquecerás. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus.
Não existe dor, não existe uma situação que seja maior do que o poder dele. Não existe absolutamente nada que ele não possa fazer. E aqui a promessa dele chega, não apenas para Jó, chega para você. Quem sabe aí atrás das grades de um presídio, me assistindo agora, aí nesse leito do hospital, ou ao lado de alguém hospitalizado, ou você que está vivendo esses conflitos tão terríveis dentro do seu casamento, angústias, situações, a vida está tão ruim, tão difícil, há tanto sofrimento, mas o Senhor diz, pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Sabe por quê? Porque Jesus, somente Ele, levou sobre Ele mesmo todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Jesus sofreu o que tínhamos que sofrer, para que nós hoje pudéssemos desfrutar mesmo de uma paz. O nosso coração tem que estar encharcado dessa esperança, e eu preciso escolher isso. Eu preciso encher o meu coração dessa certeza, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. Em outras palavras, a água que passou, eu não vou lembrar mais, porque ela não está ali. E outras águas virão, mas elas vão passar. Esse problema que você está vivendo vai passar. Essa noite tão escura de angústia vai passar. Essa vida de escravidão pecaminosa vai passar se você permitir que Jesus Cristo intervenha na sua vida. Essa situação complicada no seu casamento vai passar se você voltar-se para Ele. Vai passar, mas por você mesmo você não consegue. Você sozinho não consegue, está compreendendo? Não consegue. Você já tentou, tem tentado, mas não tem conseguido. Porque o homem sem Deus é nada. Você não consegue. É como se você estivesse caído dentro de um poço, dentro de um buraco bem fundo. E você tentasse sair de lá puxando o seu próprio braço. Não tem jeito. É preciso que um braço seja estendido para tirar você dessa situação. É preciso alguém que possa realmente enxugar as suas lágrimas, fortalecer a sua vida. Você pode experimentar isso. Quando você ler o livro de Jó na Bíblia, você vai ver o que esse homem passou e experimentou. E a promessa diz, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, como de águas que já passaram. Águas que já passaram. Ou seja, isso que está aí diante de você vai passar. Se você fizer esta escolha, mas ninguém pode fazê-la por você. É o que está escrito aqui. A tua vida será mais clara que o meu dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Quem sabe até hoje, você que tem ido atrás do favor dos outros, mas você pode ser essa fonte do favor. As pessoas poderão olhar para você e vão contemplar, e você vai dizer, eu passei por isso, eu experimentei isso, eu estava como você estava, mas olhe para mim agora, olhe para mim, Jesus mudou, Jesus transformou, Jesus mudou a minha história, e Ele quer fazer a mesma coisa com você. Se eu estou aqui hoje, falando essas verdades, não é porque eu aprendi a falar assim, não, é porque eu tenho experimentado na minha vida, no meu dia a dia, desde o dia 16 de maio de 1966, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, arrependido de todos os meus pecados, quando Ele me salvou, mudou a minha história. E se eu falo com você, é porque se Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Não apenas quer fazer, mas Ele deseja. Mas é preciso que você se volte para Ele. É preciso que você dê essa guinada na sua vida. É preciso que você se entregue a Ele. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. É você.